Fala pessoal, nós vamos aqui começar a nossa Semana da Retomada. A Semana da Retomada ela vem com um projeto de entregar a vocês ferramentas aonde vocês poderão utilizar o mecanismo e toda essa ferramenta para poder dar uma retomada no seu negócio, na sua vida, no seu relacionamento, em qualquer área que você quiser utilizar. Todo o conteúdo que aqui eu vou abordar serve. A Semana da Retomada ela nasceu para mim, dentro do meu coração, quando eu percebi e comecei a perceber que agora no mês de junho, aqui em Fortaleza, as coisas passaram a se iniciar. E aí o comércio, aqui o governador liberou, passamos 3 meses sem sair de casas, totalmente fechados, restritos em casa devido a essas doenças que surgiram. E aí foi agora abrindo aos poucos. Então foi nesse cenário de muita dúvida de como as pessoas vão retomar suas próprias vidas, que aqui eu decidi preparar esse conteúdo para entregar a vocês um conteúdo aonde vocês possam ter acesso, onde vocês poderão ter total acesso aí e compartilhar dessa ferramenta tão maravilhosa que é a PNL e a hipnoterapia. Então hoje eu vou apresentar para vocês um pouco da PNL e aí nós vamos dar continuidade durante alguns dias da semana, tá bom? Lembrando que vocês vão ter esse conteúdo, vou passar para vocês e só terão esse conteúdo as pessoas que se inscreveram no formulário dali do nosso que nós enviamos para vocês e vocês vão poder ter acesso a esse conteúdo. Então vamos, sem mais delongas, ao nosso estudo de programação neurolinguística. Aproveite e que você possa aí ser beneficiado com todo esse estudo. A programação neurolinguística, ela é um estudo que ela traz um estudo muito grande da experiência subjetiva que o ser humano tem. Ela estuda padrões, ela estuda programação, ela estuda toda a interação entre o cérebro e o comportamento do homem, do corpo do homem. A PNL estuda o cérebro e a mente, como ela funciona e como ela cria pensamentos, sentimentos, estados emocionais e comportamento e como ela otimiza esse processo. Em outras palavras, ela estuda como o ser humano funciona e como ele pode melhorar o seu funcionamento. Então, a PNL ela te dá esse esclarecimento. Ela estuda com o processo do pensamento, o pensar, o sentir internamente. Ela estuda as imagens internas, ouvido, som interno, as sensações. Ela estuda também as influências da linguagem que, embora seja produzido pelo sistema nervoso, ativa e estimula o cérebro também de maneira mais eficaz. Esse sistema e facilitando a nossa comunicação. Então a PNL, ela te dá esse esclarecimento de como as suas sensações, imagem, o seu comportamento, como é que você se comporta, como é que os seus resultados se dão por criados, como é que isso acontece. Então, quando você estuda a PNL e mapeia bem a estrutura desse processo com a PNL, você vai conseguir ter esse esclarecimento bem mais interessante. Então, antes de eu me aprofundar um pouco, eu quero te dar um resumo bem grande aqui de como foi que a PNL surgiu. A PNL tem 2 criadores muito conhecidos, chamado Richard Bandler, que estudava matemática e psicologia na Universidade de Santa Cruz, lá na Califórnia, e nos finais de semana ele trabalhava como workshop, ficou muito impressionado com as habilidades da comunicação e dos resultados terapêuticos que teve contato. Um dos seus mentores, chamado Fritz Perls, criador da gestão terapêutica, e a Virginia Satir, que era terapêutica familiar, foram as 2 pessoas que influenciaram Richard Bandler
E Richard Bandler, ele por estudar matemática e psicologia, ele passou a ter mais interesse. E aí ele ficou interessado em aprender tanto que ele conheceu um professor de linguística chamado John Grinder. Esses dois estudaram, começaram a decodificar a linguagem do corpo e ele passou a estudar neurolinguística. E a junção desses estudos deu-se por um livro chamado A Estrutura da Magia, mostrando que algo que parecia ter uma estrutura poderia ser modelado. Então foi daí que surgiu o primeiro livro desses dois grandes homens, que era o modelo da linguagem. Quando Bandler e Grinder entenderam que existia uma estrutura, existia um processo, existia um mecanismo, uma estrutura emocional para que tudo pudesse alcançar um resultado, eles começaram a entender que era possível copiar essa estrutura e modelar. E aí é onde eles criaram a PNL na sua raiz por esses dois grandes homens, chamados Richard Bandler e John Grinder. Eles revolucionaram o cenário da PNL, do estudo do comportamento humano. E eles entenderam que existe uma aprendizagem, existe uma forma de aprender e envolve uma aquisição de conjunto de estratégias e aptidões que apoiam esse processo em vários contextos e que visa acelerar o melhor do ser humano. Então, eles entenderam que existe uma estrutura e que isso pode ser aprendido. Adotando essas técnicas de aprendizagem, facilitam que a habilidade do contexto onde foram aprendidas e outras situações da vida possam ser utilizadas em qualquer área. E existe fundamentos para isso. Existem metas, existe uma estratégia de poder aprender para que nós possamos criar uma estrutura e colocar e colher esses resultados. Então, quando o Grinder ele para entender isso, mais Bandler, eles começaram a entender, poxa, existe uma meta e existe uma metacognição. A meta é a capacidade de criar metas de aprendizagem em passos viáveis no ambiente atual que sejam motivados o suficiente para manter o interesse. Ou seja, ele está dizendo aqui que é possível você criar uma meta, um projeto, e quando você cria um projeto, você utilizando de forma consciente a metacognição, a capacidade de absorver o máximo de recurso possível, de modelagem possível, de pensamentos, de imagens, de sensações, e você cria isso de uma forma muito mais real e aplica na sua vida, você vai começar a ter um resultado mais profundo na sua vida. Então, eles começaram a entender isso quando Richard Bandler entendeu que o ser humano, ele é possível ele pegar um sistema operacional e pegar esse sistema, colocar no mesmo computador que ele está utilizando e utilizar esse sistema para rodar o mesmo programa. Então, o que Bandler e Richard Bandler e Grinder entenderam? Que se eu consigo entender que é possível pegar a estrutura, modelar essa estrutura de alguém que teve sucesso, de alguém que conseguiu resultado, pegando essa estrutura e aplicando a mesma estrutura dentro da minha meta, dentro do meu projeto, eu consigo alcançar os mesmos resultados. Foi aí que ele criou esse processo de modelagem. E ele entende o que? Existe um ciclo de aprendizagem. Então, existe um ciclo de aprendizagem. E esse ciclo ele se divide em 4 pontos, que aqui vou passar para vocês. Existe o primeiro ponto, que é a incompetência e a competência. São os 2 pontos que são divididos em A e B. Então, eu quero que você imagine agora o ponto A, que é a competência, e o ponto B, que é a incompetência.
E nesses pontos divididos, ponto A e ponto B, se divide em 4 partes. Parte 1, parte 2, parte 3 e parte 4. A parte 1 ela vai estar inserida dentro da incompetência e a parte 2 dentro da competência. Nós temos uma linguagem muito formada dentro de cada um de nós. Dentro dessa estrutura da incompetência, nós temos, primeiro, a incompetência inconsciente, é aquela que você não sabe que não sabe. Existe a competência da consciência, é aquela que você sabe que não sabe, mas sabe. E existe a competência da consciência, é aquela que você sabe que sabe. E existe, para encerrar, a competência inconsciente, não saber que não sabe. Então, como é que se explica isso para que você possa entender mais? Dentro da incompetência consciente, é mais ou menos assim. Imagine que você gostaria de aprender a dirigir, certo? Imagine aí que você gostaria de aprender, por exemplo, quando eu fui tirar minha carta de habilitação, eu tive que passar pela uma autoescola e fazer todo aquele processo que é comum todas as pessoas fazerem. Então, antes de eu entrar no processo e a querer aprender a dirigir, eu não sabia que não sabia dirigir, eu não tinha consciência ainda. A minha consciência estava fechada para isso. Então, eu não sabia que eu não sabia dirigir. Então, eu não tinha conhecimento de que eu não sabia dirigir. Então, isso se chama-se incompetência inconsciente. Você não sabe, mas esse seu não saber é inconsciente. E tem a incompetência consciente. Ou seja, quando eu passei a querer dirigir, eu sei que agora eu tenho que dirigir, mas não sei. Então eu sei que eu queria dirigir, mas não sei. Então aí eu tenho uma consciência, incompetência, consciência de que eu não sei. Não sei se vocês estão conseguindo entender. E terceiro, a competência da consciência. Após eu entrar na aula e começar a fazer as aulas, eu passei a ter competência na minha consciência, de saber que eu estou aprendendo e sei dirigir. E quando eu crio a competência da inconsciência, agora eu não sei mais que não sei. Aquilo ficou automático dentro da minha linguagem de aprendizagem. Então, foi dentro dessa estrutura, bem resumida aqui, que Richard Bandler e Gwinder entenderam que nós temos essas 4 particularidades. Nós temos a incompetência da inconsciência, nós temos a incompetência da consciência e nós temos a competência da consciência com também a competência da inconsciência. Então, esse é o processo de aprendizagem. Chega a um ponto que você não vai mais ter sequer, vai fazer tudo no automático e não vai mais acessar ali o seu consciente de saber que precisa aprender, de tanto você está informado. O que ele quer dizer? Que existe no processo de aprendizagem uma habilidade onde você desenvolve essa habilidade e ela vai virar um hábito. Se você conseguir entender esse processo, você vai conseguir entender o funcionamento da sua estrutura de linguagem. Então, a inconsciência é aquela que você não sabe que não sabe, né? Por exemplo, você não sabe que não sabe PNL, entendeu? Você não sabe que não sabe hipnose, mas agora com essas informações você sabe que não sabe PNL, hipnoterapia, hipnose. Você tem uma consciência que não sabe agora. Antes você tinha uma consciência que não sabia, mas agora você tem uma consciência, mas é incompetente porque você não sabe. Quando você começar a aprender, você vai ter uma estrutura e ela vai te dar uma competência consciente. Você vai saber que você sabe daquilo e após você vai não precisar mais aprender, você vai de forma automática ali, vai ser uma competência inconsciente, mas você vai estar totalmente dentro desse processo, girando dentro dessa estrutura
de linguagem de aprendizagem. Então, essa aqui é a estrutura que Grinder e Bandler eles conseguiram entender e encontrar, que desperta dentro do comportamento humano. E existe uma linguagem para cada um aprender. Existe um mapa, um modelo. Então, existe uma lista de pressuposições muito útil. Então, eu quero falar um pouco dela assim. Cada um possui um mapa, cada um possui um modelo, cada um possui um conjunto de preposições a partir das quais eles e nós nos comunicamos. Então, as pessoas, elas têm esse sistema, essa linguagem de comportamento, elas têm a sua particularidade no processo de aprendizagem. Então, dentro desse processo, elas têm esse mapa, e o mapa de cada um deve ser respeitado. Cada um tem uma estrutura de aprendizagem. Então, quando Bandler ele passou a estudar juntamente com Grinder, Virginia Satir e Philip Perry, eles passaram a entender que eles tinham um comportamento em todos os seus processos de atendimento. E eles tiveram acesso a esses conteúdos desses dois influenciadores desses homens. Então, eles pegaram a estrutura, todo o processo de cada um deles, tiraram o máximo de aprendizagem possível e entenderam que cada pessoa tem um mapa, modelo de aprendizagem. Então, a PNL, ela te dá esse mecanismo. Então, cada um de nós vivemos uma realidade construída pelas próprias impressões, experiências da vida. No mundo, de acordo com o que percebemos, ou de acordo com o que modelamos, o mapa é construído. E nós podemos fazer com que o nosso mapa seja construído para que ele possa ser e nos dar mais resultados. Simplificando isso, o nosso mapa, ele gera informações, e essas informações geram experiência, e essas experiências vão gerar resultados. Então, cada um tem o seu mapa. Então, nós precisamos entender isso com muita particularidade, tá certo? Esse aqui é o sistema de linguagem. Então, dentro desse processo, eu vou falar somente mais nesse aqui, que é o modelo de aprendizagem de cada um, o filtro que cada um tem. Então, cada um tem no estado, as emoções, criado uma fisiologia juntamente com o corpo, com as experiências que cada um tem. Então, vamos lá, vou falar de 5 delas aqui, que é a forma que a estrutura, a base principal para formar qualquer linguagem humana. É a visão, a audição, o sinestésico, a olfação, que é o olfato, e a gustação. Então, esses filtros que nós chamamos filtros de aprendizagem são importantíssimos dentro do processo de construção emocional de cada ser humano. Então, existem filtros que eles são mais aguçados, existem filtros que são mais predispostos a desenvolver. Então, eles despertam, ele representam internamente, ele desperta um estado, ele desperta uma fisiologia e ele desperta um comportamento. Então, a visão, a audição, a sinestesia, a olfação e a gustação. Então, esses são as fontes que vão despertar. Fontes são esses, a causa, eles causam emoções, eles causam reações, eles causam também comportamento e ações. Então, vamos falar um pouco hoje, vou falar de 2 hoje, e amanhã eu falo dos 3. Mas hoje eu vou falar da construção, da visão e da audição, que é essa tríade, fonte, causa e efeito. São os responsáveis por criar estados emocionais na vida de cada ser humano. Então vamos lá. A visão,
ela se dá muito por aquilo que nós recebemos e enxergamos de imagem. Todas as visões que nós temos, ela vai criando imagens dentro do nosso pensamento, da nossa mente. A estrutura da visão, a questão do sentido visão, ela tem como arquivar, ela arquiva mais esse processo de muito mais do que a gente possa entender dentro da PNL. Então, ela vai te dar essa bagagem. A outra é a audição, que é os dois mais importantes aqui, que é, nós podemos falar hoje um pouco, que é a visão e a audição. Eu quero dar para vocês aqui um pouco como é que vocês vão saber se vocês é mais auditivo ou mais visual, com o que você é. O assunto aqui é entender que a PNL te dá essa estrutura. Então, todas as vezes que você enxerga ou vê algo, ela vai arquivar no seu inconsciente imagens, e essas imagens elas ficam arquivadas dentro de você. Então, todas as experiências que nós temos, a primeira situação que nós vamos fazer é gravar, é guardar. Então, essa visão ela vai ser guardada e arquivada no seu inconsciente. E lá no futuro, ou dias após, elas vão ser buscadas pelo inconsciente, gerando ali uma sensação, gerando ali uma emoção, gerando ali um resultado. E as emoções vai te gerar uma sensação. Então, existem pessoas que elas são mais visuais. Existem pessoas que elas têm dificuldade em chegar num ambiente, e quando chegam nesse ambiente, elas começam a perceber tudo que está fora do comum ali. Imagens, tudo que está bagunçado, se é uma pintura, se é uma roupa que não está bem equipada, bem organizada, se é uma maquiagem, tudo que chama atenção para ela incomoda. Porque para ela, o visual, o olhar, o ver, o enxergar é muito importante. Então, a construção emocional dessa pessoa é fundamentada dentro da visão, que isso desperta. Ela é muito visual. Você não vai conseguir convencer um visual com um auditivo. Você não vai conseguir convencer uma pessoa que é visual a construir nada, ou com ouvir, ou com audição, ou com música, não, porque você precisa entender qual é a linguagem dela. Aqui nesse resumo que eu estou passando bem rápido para vocês aqui, a visão e a audição é para vocês entenderem como é construída dentro de cada um de nós os nossos resultados. Então, tem pessoas que são presas muito ao passado, as situações que aconteceram, que elas guardaram imagem de abuso, imagem de relacionamentos que não deram certos. Então, quando elas ativam esses pensamentos, as imagens são muito fortes. As imagens causam muita dor. A imagem, a situação, o acontecido gera muito mesmo resultados ruins na vida. Então, quando eu entendo a minha estrutura emocional, eu consigo modelar uma nova estrutura. E aqui eu vou passar para o nosso segundo filtro, que é a audição. Quando as pessoas começam a entender que o processo se dá pela visão e pela audição, os estudiosos dizem que o primeiro sentido de um feto que se desenvolve é a audição. A audição ela começa ali nos primeiros meses de gestação já a ser desenvolvida. Então é muito forte o falar ao ouvido, o falar quando você se expressa, falar com muita propriedade, ou falar. E quem é convencido e tem a estrutura auditiva para poder entender melhor, aí ela vai perceber que ela consegue criar uma estrutura. Quando eu terminar esses filtros aqui, eu vou passar umas técnicas para quem quer
estudar mais, para quem quer vender mais, para quem quer utilizar a venda, utilizar a técnica de aprendizagem. Esses filtros aqui é a base de muita coisa, porque se você entender como você funciona, os seus resultados vão aumentar, eles vão dar um upgrade. Por quê? Porque você vai entender que a estrutura que você funciona. Existem pessoas que não têm resultado porque elas não conhecem a estrutura de cada uma delas. Elas não sabem como elas funcionam. Elas não sabem, por não saber, elas não têm resultado. E essa estrutura que eu estou passando aqui serve também para os relacionamentos, serve também para todo o nosso tipo de situação, porque se eu consigo entender o meu mecanismo, o meu funcionamento, eu vou conseguir entender melhor. Então, hoje eu estou falando um pouco aqui de PNL. Nós já passamos aqui, resumindo bem rápido, nós passamos pela quem foram os autores da programação neurolinguística. Esses autores, com Richard Bandler e John Grinder, esses dois homens passaram a estudar dois grandes influenciadores na vida dele, a Virginia Satir e Phil Berdych. Esses dois grandes influenciadores, eles passaram a olhar para esses dois homens, pegaram a estrutura que eles tinham de aprendizagem, de estrutura que eles tinham de conhecimento, pegaram, transformaram na estrutura que hoje nós temos como PNL. E hoje a PNL é utilizada por grandes homens da história. O próprio Barack Obama já usou, o próprio presidente dos Estados Unidos hoje, o Trump, também já usou. Grandes cineastas usam a PNL para poder, em seu benefício ali. Então, a estrutura de aprendizagem que nós passamos até agora, quando você compreender, você vai conseguir entender que esses filtros são muito importantes para serem moldados. Então, hoje nós vamos parar aqui, nós vamos encerrar na visão e na audição. Nós vamos entender mais a fundo como é que funciona amanhã a sinestesia, a olfação, a gustação. E esses filtros, eles vão despertar representações internas. Quando eles despertam a representação interna, eles vão despertar o estado emocional. E após o estado emocional disparado, eles vão despertar uma fisiologia. E a fisiologia, eles vão disparar um comportamento. Então, essa é a tríade. Fonte, que é a emoção, que é a fonte, causa e efeito, certo? E nós passamos também por esse processo. Então, fica aqui, te convido a você ouvir esse estudo e a sempre ali parar para poder aprender mais. É só primeiro dia e amanhã nós vamos dar continuidade mais profundo na PNL e também na hipnoterapia. Fica aqui com o meu boa noite e até mais, e vamos que vamos. Deus abençoe a todos.